Fala pessoal, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso Inglês Contexto, a nossa série Inglês Contexto, estudando o livro de Harry Potter. Então, se você está chegando aí agora, deixa o seu like, comenta e compartilha para mim comprar alimento. Vamos lá! Então, continuando aqui, tá, pessoal? None of them noticed a large, tiny owl flutter past the window. Flutter past, tipo pássaro rasante, né? Essa tiny owl. Acredito que nós vimos na última aula, né? Como que ela se parece. Lembrando também que se você quiser baixar, né, o livro, tá logo aí na descrição. Você clica e aí você vai ter o livro, né, para você poder ler. E aí eu uso muito a aba imagens do navegador, do browser, porque dessa forma eu não preciso de ficar traduzindo de forma literal tudo que eu encontro e não compreendo at first sight, né, à primeira vista. Então bora lá continuando, tá? At 8:30. Quando eu uso essa preposição at, inclusive eu tenho uma aula que eu planejei completa sobre essas preposições, tá? In, on e at. Então eu explico exatamente como você vai usar esse at aqui. Nesse caso é no contexto de horário, né? Aos 30 minutos depois das 8, ou seja, às 8:30, at 8:30. É assim que eu leio, at 8:30. Mr. Dursley picked up. Picked up. Picked up é um verbo frasal. O que é um verbo frasal, professor? Verbo frasal é quando eu tenho um verbo com mais alguma outra coisinha que vai alterar, digamos que o significado original daquele verbo. Nossa, está muito abstrato. O verbo picked é pegar, escolher. Oh, pick one. Por exemplo, aqui eu tenho uma bateria da câmera que eu estou gravando no momento. Tem até que comprar mais. Então, quando eu falo picked, é pegar. Picked up é tipo escolher, né? No caso, segurar e levantar. Por quê? Porque ele picked up his briefcase. Briefcase. Normalmente, quando eu vou usar a palavra brief, né? Desculpa, a palavra case, eu estou falando de algo que envolve outra coisa, né? Algo para armazenamento. Aí a gente vai ver aqui a maletinha briefcase, para a gente estar usando aí também essas imagens, né? Essa maletinha, tá vendo? Então, normalmente tudo que tem case, né? No caso aqui é uma marca, Case New Holland. Anyways. Mas quando eu falo de case, normalmente eu estou falando de algo usado para armazenar outra coisa. Então, at 8:30, aos 30 minutos, ou seja, depois das 8, ou seja, às 8:30, poderia falar at 8:30, poderia também, tá? Eu tenho várias formas de chegar num lugar. Eu posso ir de bicicleta, posso ir de carro, posso ir de avião. Alguns meios são mais baratos ou mais rápidos de chegar àquele local, mas eu vou chegar lá. E o inglês é assim, idiomas é assim, existem muitas formas de expressar uma mesma coisa, por isso que quando você tem duas pessoas traduzindo o mesmo texto, normalmente essas traduções vão ter alguma diferença de uma para outra. Packed Mr. Dursley on the cheek. Então aqui, aos 30 minutos depois das 8, o senhor Dursley picked up his briefcase, packed Mr. Dursley on the cheek. Pack é como se fosse deu uma beliscadinha, uma bicadinha, né? Tanto é que o pica-pau, não sei se vocês lembram, quando eu adiciono aquele sufixo é aquilo que vem antes da palavra raiz. O ER, eu estou falando de um objeto que produz uma certa ação. Por exemplo, o verbo
To drive, que é dirigir. Driver é aquele que dirige, não é o dirigista, é o motorista. Eu já cometi esse erro já. Então, packer é aquele que bica. Então, pica-pau, né? O que é madeira em inglês? Wood. Poderia ser lumber, sim. Timber, sim. Mas nesse caso, foi traduzido como woodpecker. Então, se eu digitar aqui, if I type here, se eu digitar aqui woodpecker, packer, vai aparecer a imagem de um pica-pau, né? Tá, é tudo junto, a palavra tudo junto. Esse aqui é o pica-pau, caso você ainda nunca tenha visto na sua vida. Então, bora continuar. Mrs. Dursley on the cheek and tried to kiss Dudley goodbye, but missed. E tentou, né? And tried to kiss Dudley goodbye, but missed. Lembra muito missed. Ele tentou beijar, né, o Dudley goodbye, então dá um beijo de despedida, mas errou. Então missed errou. A mesma pronúncia de mist, que é aquele vapor, né, nevoeiro. Quer ver? Tem a mesma pronúncia, tá? Que mist, que é aquela névoa, aquele nevoeiro. Tem até um filme legal com esse nome. Mist. Because muita gente, tá? Por quê? Esse aqui é o porquê nosso junto, tá? Lembra do porquê junto e do porquê separado? O porquê separado é quando eu estou fazendo uma pergunta, né? E o porquê junto é quando eu estou respondendo, estou justificando essa pergunta. Você vai ver também 'cause assim. Vai ver 'cause de uma outra forma também. Mas normalmente você vai ver assim também sendo cantado, né? Muitos cantores eles vão usar 'cause, porque quando nós, né, cantamos, compomos música, né? Nós temos o que nós chamamos de licença poética para criar a rima, to rhyme, né? Para rimar aí entre os versos. Então eles vão estar cortando palavras, usando algumas gírias e etc. Because Dudley was now having a tantrum and throwing his cereal at the walls. Então agora ele estava tendo tantrum. Tantrum é legal, um tipo de emoção. Tantrum. Você estava fazendo uma birrinha aqui, né? E jogando aí o seu cereal at the walls, né? Nas paredes. Little Tyke chortled Mr. Dursley as he left the house. Então, pequeno Tyke, né? Disse o Sr. Dursley à medida que ele, né? As he left the house, à medida que ele foi deixando a casa. He got into his car. He got into. Você pode fazer aqui a conexão, tá? He got into. Ele entrou dentro do seu carro and backed out of number 4's drive. Então, backed out é tipo ele deu uma marcha ré, né? Então ele entrou do seu carro. He got into his car. Ele entrou dentro do carro and he backed out of number 4's drive. Number 4's drive é o endereço dele. It was on the corner of the street that he noticed the first sign of something peculiar. Foi on the corner, foi ali na esquina, né, da rua, que ele notou, né, o primeiro sinal, the first sign of something
peculiar. Something é alguma coisa. Então foi ali, né, logo na esquina, que ele notou algo peculiar. A cat reading a map. Um gato lendo um mapa. For a second. Por um segundo, né, por um momento, poderia ser traduzido como por um momento. Mr. Dursley didn't realize what he had seen. Então, por um segundo, o Sr. Dursley ele não se tocou, né, o que ele tinha visto. What he had seen. Then he jerked his head around to look again. Então, jerked his head around. Então, ele, né, deu uma chacoalhada na cabeça para observar aí mais uma vez. There was a tabby cat standing on the corner of Private Drive. Então tinha um tabby cat, é um tipo de gato, quer ver? Tabby cat. Dessa forma aqui. And there was a tabby cat standing on a corner of Private Drive. But there wasn't, mas, né, não havia um mapa, como é que fala? Na sua vista, sua visão. In sight. There wasn't a map in his sight. Sight pode ser usado como visão, ou vistas, tá? Por exemplo, amor à primeira vista, love at first sight. Love at first sight, okay? It was love at first sight. Foi amor à primeira vista. Por exemplo, são muito usados a palavra trick como travessuras, né? Trick or treats, são doces e travessuras. Trickster é aquele que prega peças, né? Trickster. Trickster é aquele que prega peças. Inclusive, eu acho que tem muitos personagens com esse nome. Por sinal, seria tipo charada, né? Oh, is it a trick? A magic trick. Pode ser um truque também. Magic trick, um truque de mágica. It must have been a trick of the light. Então, isso poderia ter sido, como é que fala? Um truque da luz, né? Tipo, a luz, ela enganou, né, ele. Mr. Dursley blinked. Blinked é tipo fechar os olhos, né, e abrir rapidamente. And stared at the cat. Então ele blinked, ele abriu e fechou os olhos e ele olhou fixamente ao gato. It stared back. Então gato, né, it, porque não é o gato, né? No caso he, não, porque o it eu uso para objetos, coisas inanimadas. Até inclusive tempo. Por exemplo, eu tenho aqui um telefone, ok? I have a cell phone, eu tenho um telefone. Its color, it is black. Então, ele é preto. It is black. Então, eu uso it para ele ou ela quando se trata de coisas inanimadas. Mas eu uso também para tempo. Por exemplo, está chovendo. Eu não falo está chovendo em inglês, eu falo literalmente ele está chovendo. It is raining. Deixa eu escrever aqui. It is raining, por exemplo. Ok. It stared back as Mr. Dursley drove around the corner and up the road. Então, à medida que o senhor Dursley, né, drove é o passado do verbo to drive.
O verbo to drive, ele é um verbo irregular, tá? Drive, dirigir. Drove, dirigiu. Meu Deus, já tô com a garganta seca aqui. Drove around the corner and up the road. Então, ele dirigiu ao redor da esquina, né? E para cima, né? De uma forma ascendente na estrada. He watched the cat in his mirror. Mirror, essa palavra aqui é um pouquinho difícil de pronunciar. Mas é mirror, não é mirror, daquele Black Mirror, né? Não, é Black Mirror, ok? Mirror. Então, ele observou o gato, né? No seu mirror, no seu espelho. It was now reading the sign, vendo, né? That said private drive. No. Looking at the site, cats couldn't read maps or signs. Mr. Dursley gave himself a little shake and put the cat out of his mind. Então, né, estava agora lendo, né? Lendo, como é que fala? Sign, são a placa, né? Indicação lá, dizendo private drive. Aí ele disse, não, looking at the site, tipo assim, olhando para essas placas, não. Os gatos, né? Cats couldn't read maps or signs. Então, gatos não podem, né? Ler mapas ou placas de ruas, né? Nesse caso. Então, Mr. Dursley, ele deu a ele mesmo, né? A little shake. Então, ele deu uma balançada nele mesmo. And put the cat out of his mind. Out of his mind é para fora da sua mente, para fora dos seus pensamentos. Então ele meio que balançou a cabeça, né? Fala, não, gatos não podem ler mapas ou placas de rua. E ele deu uma balançada na cabeça e tirou o gato da sua mente. As he drove toward town, então toward é em direção. Por exemplo, I'm looking towards the water bottle. Então estou olhando, né, de frente a essa garrafa de água. Então, as he drove toward town, na direção da cidade, he thought of nothing. Ele pensou em nada. He thought of nothing except a large order of drills he was hoping to get that day. Então, à medida que ele se dirigiu, né, em direção à cidade, ele pensou em nada. He thought of nothing except, né, exceto, né, uma grande requisição, né, a large order of drills que ele estava esperando. He was hoping to get that day, que ele estava esperando receber naquele dia, né? Obter, get, obter. But on the edge of town, mas ali, né, no, como é que fala? Ao redor ali da cidade, drills were driven out of his mind by something else. Então, ali, né, como é que eu posso falar? At the edge, na fronteirinha ali da cidade, né? Drills, aquelas ferramentas, como é que fala? Furadeiras, né? As furadeiras, elas estavam sendo dirigidas para fora da sua mente, estavam sendo retiradas, né? Da sua mente, aqueles pensamentos, por algo mais. By something else. As he sat, the unusual morning traffic jam. Então, à medida que ele sat é o passado do verbo to sit. Eu tenho sit e sat. Então, à medida que ele sentou, né, naquela traffic jam,
Traffic jam é como se fosse na hora do rush, né? Você tem muitos carros e aí você tem um engarrafamento. Então era um engarrafamento matinal que acontecia muito comumente. As he sat in the usual morning traffic jam. Então, à medida que ele sentou aí no engarrafamento usual da manhã. He couldn't help noticing that there seemed to be a lot of strangely dressed people about. Então, ele não poderia... He couldn't help noticing. Isso aqui, ele poderia ser traduzido como ele não poderia negar, né? Não poderia deixar de notar que haviam, não? There seemed to be a lot of strangely dressed people, pessoas vestidas de uma forma estranha. Strange é estranho, né? Strange. Strangely é estranhamente, literalmente. Então, haviam, né, muitas pessoas vestidas de forma estranha, ou pessoas vestidas estranhamente. People in cloaks. Cloaks é aquele vestuário. Cloaks. Cloaks. Esse vestuário aqui com capu, né? Tradicional lá, inspirado pela aquela universidade de Portugal. Mr. Dursley couldn't bear people who dressed. Couldn't bear é como se fosse ele não suportava, tá? Por exemplo, eu não gosto de bebidas alcoólicas, ok? I cannot bear alcohol drinks. Eu não posso me dar com bebidas alcoólicas. Eu não gosto de bebidas alcoólicas. Então, Mr. Dursley couldn't bear people who dressed in funny clothes. Então, ele não poderia tolerar, digamos assim, pessoas que se vestem, né, em roupas engraçadas. The get-ups you saw on young people. He supposed this was some stupid new fashion. Então, ele supposed é como é que eu posso falar? You're supposed to be here. Você deveria estar aqui, mas você não está. Então, assim, ele fez uma suposição que isso fosse um estilo novo, estúpido, tá? He drummed his fingers on a steering wheel and his eyes fell on a huddle of these weirdos. Huddle nós vimos aqui que são esses grupos de pessoas, né? Então os olhos dele miraram para um monte de essas pessoas estranhas, né? Standing quite close by. Então eles estavam, né? Eles estavam em pé ali, quite close by. Close by é a mesma coisa que nearby, que é próximos a eles, nearby, close by. They were, eles estavam ou eles eram, né? Mas nesse caso é o que? Whispering, sussurrando, whispering, quer ver? Lembrando que você pode baixar esses livros, né? Todos os 7 livros aí na descrição do vídeo. Então, whispering, estavam fofocando. Excitedly together. Então, eles estavam mostrando uma excitação, felicidade, né? Juntos, together. Mr. Dursley was enraged to see that a couple of them
weren't young at all. Então, o Sr. Dursley, ele estava enraged, ele estava furioso, né? Enraged. Aqui a gente tem né, a foto bem descritiva, né, sobre o que enraged significa. Então, rage é raiva, enraged é enraivecido, seria? Seria essa palavra? Não sei. Mr. Dursley was enraged to see that a couple of them, então alguns deles, tá? Couple of them. Couple pode ser também, por exemplo, eu sou casado, I'm married, e a couple can be me and my wife, né? Pode ser um par de pessoas, né? Couple. Então, eles não eram, they weren't young at all. Quando eu uso at all no final de uma frase que já estava negativa, eles não eram, como se fosse de maneira alguma. Sou um pouco redundante, né? Eles não eram jovens de maneira nenhuma, né? Why that man had to be older than he was? Então, por que, né? Why? Why é o porquê separado. Lembrando disso, hein? Então, normalmente, quando eu tenho uma pergunta com why, eu vou responder com o because, ok? Por exemplo, I like peach. Eu gosto de pera. I like peach. Aí você me pergunta, why do you like peach? Opa, errei ali. Why do you like peach? Por que você gosta de pera? Oh, I like peach because it is a very tasty fruit. Então, why do you like peach? Oh, I like peach because it is a very tasty fruit. É uma fruta bastante saborosa. Why that man had to be older than he was? Então, por que aquele homem, né, had to be, tinha que ser mais velho? Old é velho. Older é mais velho. Ok? É quando eu tô falando comparativo ou superlativo. Lembra como é que fala isso? Não, né? Quando eu coloco o ER, de uma característica, eu estou comparando uma coisa com a outra, tá? Então, por exemplo, you are older than me. Alright? Quando eu coloco o ES, o ST, est, que é o sufixo est, eu estou afirmando que ele é o mais velho de todos. Então, eu não estou mais comparando, eu estou afirmando, né? He is the oldest. He is the oldest man in this room. Ele é o homem mais velho nesse como é que fala? Nesse ambiente aqui, nesse quarto, nessa sala. Enfim, eu não vou entrar muito em detalhes sobre comparativos, né? Porque vai tomar um tempinho e eu gostaria de fazer uma aula só sobre isso no English Fundamentals, que é uma outra série de aprender inglês do zero. Então, se você está chegando aí, tá? Não esquece de deixar o seu like e conferir também as outras séries que eu tenho aqui nesse canal, que com certeza vão te ajudar bastante. Então aqui, why that man had to be older than he was. Então, porque ele tinha que ser mais velho, né, do que ele era. And wearing an emerald green cloak. Emerald green cloak. Então aqui, emerald, uma cor, né, tipo esmeralda, verde, né? Um capuz verde esmeralda, um capuz verde escuro. Bora dar uma olhada aqui. Então, emerald green cloak.
Esse aqui que é o sobretudo, né, dos bruxos. The nerve of him, the nerve of him. Tipo assim, o nervo dele, né, a raiva dele. But then it struck Mr. Dursley that this was probably some silly stunt. Struck é o passado do verbo strike, tá? Mas nesse caso aqui não é no sentido de bater, né? Mas no sentido de but then it struck. Tipo, é uma coisa que veio de repente e pum, bateu nele uma ideia, tá? Struck Mr. Dursley, que isso é uma forma figurada, né, de expressar. Que isso, isso era provavelmente, probably, some silly stunt. Silly stunt, então é alguma coisa bem estranha, bem weirdo, literalmente. Stunt, você tem aqueles stuntmen, são aqueles homens que, como eu falo, fazem dublê, né? Stunt. O pessoal que faz aquelas paradas com motocicletas, aquelas apresentações, isso aí. Aquelas apresentações um pouco ousadas. Então era alguma coisa bem ousada que eles estavam indo fazer. These people, essas pessoas, né, these people were obviously collecting for something. Yes, that would be it. Então essas pessoas, né, estavam, obviamente, né, collecting for something. Eles estavam, eles estavam planejando alguma coisa. Sim, that would be it. Isso seria isso, né? The traffic moved on. Moved on é um verbo frasal. Moved on no sentido de, como é que eu posso falar? De dar seguimento, né? Você pode usar para muitas coisas esse moved on. Por exemplo, quando a pessoa perde o emprego, I lost my job, but I already moved on. Tipo assim, eu já dei prosseguimento, eu não permaneci lá triste. Oh, I'm already moved on. Por exemplo, uma pessoa que quebrou, né, broke a relationship, como é que eu posso falar? Separou de uma outra pessoa. Oh, I already moved on. I already moved on in my relationship. Então, eu já dei, né? Eu já parti para outra no meu relacionamento. Então, você pode usar esse termo aqui, moved on. And a few minutes later, então, em alguns minutos depois, né? Mr. Dursley arrived in the Grunnings parking lot. Então, alguns minutos depois, o Sr. Dursley chegou ao Grunnings parking lot. Parking lot é o estacionamento, tá? Então, ao estacionamento da empresa Grunnings. His mind back on drills. Então, sua mente, né, de volta para as furadeiras.